Fábio França, Caxias do Sul, Alfredo Jaconi. Aos 37, o São Paulo fez o gol de pênalti. Para mim não houve nada. E para muitos torcedores aqui nas redes sociais, tomar um gol do Ricardo Bueno, com todo respeito ao Ricardo Bueno, mas é o comentário das redes sociais, é fato, é realidade, eu não posso fazer nada. É meio que um castigo diante de um pênalti que não existiu na opinião dos torcedores. A sua análise deste empate do São Paulo, queria para oitavo, voltou para a 12ª posição. E seria fundamental o São Paulo conseguir a vitória aí para oitavo, para que psicologicamente o time ficasse tranquilo a partir da próxima rodada. E eu explico, o São Paulo não vai jogar, como disse a Aline, né? O São Paulo vai ficar com um jogo a menos, é verdade, em relação a muitos adversários. Mas, se a turma lá de trás vencer esse jogo, mesmo que fique com um jogo a mais em relação ao São Paulo e ultrapasse o São Paulo na tabela de um jeito ou de outro, São Paulo volta ali para perto da zona de rebaixamento. Então, psicologicamente, isso é ruim. Vencendo o jogo de hoje, ia para oitavo, não haveria a menor chance disso acontecer. Mas não aconteceu. Vamos para os fatos. O jogo foi ruim. De novo, São Paulo jogou muito mal, né? Assim como já tinha jogado contra na semana passada, na Ilha do Retiro. Lá o São Paulo conseguiu a vitória por 1-0 porque conseguiu fazer o gol logo aos 4 minutos de jogo. E aí segurou o Sport, um time que não tem qualidade, não tem força ofensiva nenhuma. Então foi mais tranquilo para o São Paulo segurar o Sport. Hoje, primeiro tempo do São Paulo horroroso. A primeira etapa realmente foi muito ruim. São Paulo um time mais qualificado em relação ao Juventude. Teve posse de bola, mas não soube o que fazer com ela, né? Tanto é que chutou a primeira vez contra a meta do Carné só aos 31 minutos do primeiro tempo. Chutou uma segunda vez aos 33 e ficou nisso. O Juventude chegava com um pouco mais de ímpeto ao ataque, mas não tinha qualidade para isso. Não conseguia desenvolver uma jogada perigosa. Então o primeiro tempo foi ruim. Na segunda etapa, o São Paulo voltou um pouco melhor. Aliás, depois das alterações, o São Paulo melhorou ainda mais com as saídas do Luciano e do Rigoni para as entradas do Juan e do Éder, né? O Crespo mexeu no setor ofensivo inteiro. O São Paulo melhorou um pouquinho, mas um pouquinho, né? Começou a criar um pouco mais. Até que aconteceu o pênalti aos 36, 37 do segundo tempo. Antes disso, uma outra jogada polêmica que parou no VAR, um pênalti que aconteceu do zagueiro do Juventude, o Quinteiros, né? Ele levantou o braço e com o cotovelo ele afastou a bola. Seria pênalti, mas o VAR achou um impedimento antes e por isso o pênalti não foi marcado. O árbitro não deu o pênalti, foi pro VAR, muito provavelmente para que o lance do pênalti fosse analisado. O VAR chamou o árbitro e aí nesse meio tempo acharam o impedimento. E sinceramente a gente tem dúvida. Eu tenho muita dúvida. Com relação a esse tipo de impedimento. Que não foi. Aliás, para esse tipo de lance, já um consenso na Premier League de que o árbitro tem de deixar o lance seguir. O que eles fizeram lá? Algo absolutamente simples. Eles deixaram as linhas do VAR mais grossas, mais largas. Então o impedimento de 1, 2, 3, 4 centímetros não é mais marcado. Vira a mesma linha. Aliás, volta até a regra, né? Porque com esse impedimento milimétrico, a regra da mesma linha vai embora. E a mesma linha está na regra do futebol, está no livro de regras. A mesma linha hoje só funciona se você estiver exatamente no mesmo centímetro do adversário. Ora, convenhamos, isso é impossível. Então, e não faz nem sentido. Não faz nenhum sentido. Então a Premier League resolveu esse tipo de lance. Ela deixa as linhas do VAR mais largas. Então, quando as linhas se tocam, é a mesma linha. Então, esse tipo de lance claramente se encaixaria nesse novo protocolo do VAR da Premier League e o lance seguiria. Mas aqui no Brasil ainda não é assim. Eu concordo com essa nova avaliação, com esse novo protocolo na Premier League. Eu deixaria ainda mais largas, com 10 centímetros. Acho que é um parâmetro legal, uma margem legal para que a gente tenha esse lance da mesma linha, sabe? Porque impedimento milimétrico é muito complicado de ser marcado. Por um outro motivo, Arthur, um frame muda tudo, né? Se o cara ali do VAR, se o operador do VAR colocou um frame errado, né? E não exatamente o frame que o jogador bate na bola, você já perdeu aquela linha milimétrica. Então, até para ter essa margem de erro de um frame para lá, um frame para cá, o espaçamento maior seria fundamental. Mas essa não é a realidade do futebol brasileiro. Então, houve esse lance polêmico. Na sequência, minutos depois,
houve o pênalti marcado pelo árbitro da partida, ele não teve dúvida nenhuma, ele marcou, apontou a marca do pênalti imediatamente. Houve o toque do goleiro, o Carné tocou o Igor Gomes. No meu modo de ver, o Igor Gomes deixou a perna para ser tocado. Mas aí, Arthur, é um lance muito subjetivo. Eu não marcaria o pênalti, mas eu não critico o árbitro que marcou. Ele tá na correria do lance e viu o toque acontecer. E aí eu acho que o VAR acertou. Porque mesmo que o árbitro de vídeo tenha observado da minha maneira, acho que ele fez prevalecer a vontade do árbitro no campo. Ele pode ter pensado o seguinte: bom, eu não marcaria, mas houve o toque. E aí a conversa deve ter sido a seguinte: ó, a gente olhou aqui, houve o toque. Foi o toque no joelho que você viu? Foi esse toque. Ah, então esse toque houve. Então ele deixou para a interpretação do árbitro no campo, né? Eu não gosto quando o VAR tenta mudar a interpretação do árbitro. Se não tivesse havido o toque, aí sim, o VAR teria de interferir e falar: ó, não houve nem o toque, vem ver. Né? E o árbitro iria lá, obviamente veria que não houve o toque. No caso, houve. Então ficou com a interpretação do árbitro no campo, embora, repito, na minha interpretação, o Igor Gomes tenha deixado a perna. Bom, São Paulo fez 1-0, de novo abriu uma vantagem, assim como no jogo contra o Fortaleza, e não soube segurar essa vantagem. Né? Um time que quer crescer no Campeonato Brasileiro, né? Seria a 4ª vitória seguida do São Paulo, uma recuperação incrível, não pode tomar o gol aos 47 do segundo tempo numa bola parada, numa falha de marcação. Repito o que eu disse com a bola rolando ainda para o Silva. Se é um lance de habilidade do atacante do Juventude, né, de mérito total do ataque, uma tabelinha envolvente, tudo bem, faz parte do jogo. Mas você tomar um gol de empate aos 47 do segundo tempo numa desatenção, numa falha de marcação, porque não foi qualquer jogador que fez o gol do Juventude, foi só o centroavante do time. Só deixaram livre o centroavante do time, sem nenhuma marcação num lance de bola parada. É absolutamente inadmissível isso acontecer. O posicionamento da defesa do São Paulo foi patético nesse lance. Mérito do Ricardo Bueno, que soube matar a bola na coxa e fuzilar a meta do Volpi. Acho que o Volpi também demorou um pouquinho para sair naquele abafo e atrapalhar um pouco a vida do Ricardo Bueno, mas o Bueno fez uma grande partida, mais merecido para ele do que para o Juventude. O empate em 1-1 não ficou bom para ninguém. Bom para ninguém, porque o Juventude jogava em casa e porque o São Paulo vencia até os 47 do segundo tempo. Os dois times mostraram que tem qualidade para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Acho que a zona do rebaixamento vai ficando um pouco distante para São Paulo e para a Juventude, mas estão naquela posição da tabela que não dá para cochilar, né? E vez ou outra, os dois ainda cochilam.